E Rosa, aqui você tem uma voz. São 8h04 desta quinta-feira, temperatura na casa dos 5 graus aqui em Xanxerê. Bom Jesus registrando 6 graus neste momento. Agora no Rádio Café a gente faz uma pausa para falar sobre um assunto que está diretamente ligado ao nosso presente e principalmente ao nosso futuro, a energia. Hoje é o Dia Mundial da Energia e a gente convida você, ouvinte, a pensar sobre de onde vem a eletricidade, que alimenta as nossas casas, empresas, cidades e o que podemos fazer para tornar isso mais sustentável. Para conversar com a gente sobre esse tema super atual, recebemos aqui no nosso estúdio Ricardo Frank Schreiner, sócio proprietário da Solaris Energia, uma das maiores empresas de energia solar de Santa Catarina. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre os avanços da energia solar, os desafios, as oportunidades e por que esse tipo de energia vem ganhando cada vez mais espaço. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo à programação do Rádio Café aqui da 101. Bom dia, é um prazer estar aqui falando um pouquinho mais sobre energia aí, né? Um assunto que nós usamos no nosso dia a dia e poucos ouvintes aí entendem um pouquinho de onde vem, então vai ser um prazer aí estar falando sobre isso, né? E bom dia a todos os ouvintes também. A gente ouviu muito na FAEX Energy ano passado algo que me chamou a atenção. Dificilmente hoje a gente compre algum aparelho que não demande da energia. E é algo tão corriqueiro que parece passar batido. E a gente precisa resgatar a importância da energia como um todo, né, Ricardo? Isso, hoje a energia está cada vez mais presente em todos os lugares, né? Nós estamos tendo uma grande migração agora, por exemplo, da frota elétrica de carros, né? Então, que até pouco tempo atrás ninguém falava disso, hoje é uma realidade na Europa, Estados Unidos, né? E logo vai ser uma realidade também no Brasil. Assim como na nossa casa, ar-condicionado, hoje piscina elétrica com trocador de calor, chuveiro elétrico, fogão elétrico, forno elétrico. Então, o mundo tem essa tendência hoje de estar eliminando as outras fontes e está indo 100% para o elétrico. Isso por ser uma fonte de energia renovável. Agora, como é que a Solaris Energia enxerga o papel da energia nesse contexto todo? Isso, eu fiz questão de trazer uns dados para exemplificar como é que a energia hoje está no mundo, né? Porque a gente está numa reunião, num país e numa região também que tem muita hídrica. Então a gente está um pouco mal acostumado aí. Então eu quis trazer esses dados para nós dar uma analisada, tá? Hoje a geração de energia elétrica no mundo é baseada principalmente em combustível fóssil, tá? 36% do mundo é movido a carvão e 22% a gás, tá? Então as termoelétricas hoje no mundo elas representam 58%. No Brasil, a maior parte vem de fontes renováveis. 59% a hídrica, 13% eólica e 7% solar. Essa fonte é 2023, tá? Então a gente tem um panorama geral que hoje no Brasil 86% vem de fonte renovável e 13% não renovável, enquanto no mundo 29,5% é de fonte renovável e 70,5% é de fonte não renovável. Para fazer um paralelo, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, né, a Inglaterra sofria muito por conta dessa questão da energia, porque era por conta da energia movida a carvão. E o Brasil já sofre bem menos com isso, né? Agora, aqui em Santa Catarina, a gente percebe que a energia solar ela vem crescendo também significativamente, né? E vocês são pioneiros no ramo. Sim. Como é que tem acontecido esse processo? O Estado ele tem acompanhado essa tendência, Ricardo? Sim, hoje no Brasil, tá? A fonte hidráulica, por mais que ela tenha 59% da matriz energética do Brasil, tá? Ela teve um aumento nos últimos 10 anos de 15%, tá? O solar teve um aumento de 1.000% e a eólica 800%. O que significa isso? Nós vamos ter agora, até vou trazer um dado daqui a pouco, mas nós vamos ter agora um aumento nos próximos 10 anos de praticamente 100% do consumo da energia. Então, se a gente consome 100 GB, vai consumir 200 GB daqui a 10 anos, tá? As hídricas hoje elas não estão conseguindo acompanhar. Está tendo um incremento, né? Teve 15%, enquanto o solar teve 1.000%. Porque a gente não tem tanto espaço mais para hídrica no Brasil, né? E o que vai mover o Brasil nos próximos anos vai ser solar, eólico e as termoelétricas. Até porque tem um detalhe, a energia hídrica, através das hidroelétricas, né, das barragens, como o pessoal costuma chamar aqui,
ela tem um impacto ambiental muito maior do que a energia solar, né? E esse impacto ambiental afeta diretamente a vida da gente. A solar não tanto, né? Isso, a hídrica, ela tem tem alguns modelos de hídrica, né? Tem aquele que segue o fluxo do córrego, então ele não tem prejuízo ambiental praticamente nenhum. E tem aquela que faz a barragem mesmo, que aí devasta uma grande área, né? Mas hoje a gente não vê mais tantos projetos saindo nesse sentido de barragem, né? O mais é seguindo o córrego mesmo, por isso que o volume, a energia, ela é muito menor gerada do que as grandes hidrelétricas. Saiu, por exemplo, a Itaipu hoje, ela movimenta aí quase, vou chutar, mais de 50% da hídrica do Brasil só provém da Itaipu, né? Certo. Então, grandes barragens assim geram um grande volume de energia, né? Então, até eu trouxe mais um dado aqui bem interessante, tá? Em 1990, então, há 35 anos atrás, Estados Unidos e Europa representavam 66% do consumo de eletricidade do mundo, tá? E segundo a projeção da Eletrobras, até 2035 esse panorama vai mudar, tá? O Brasil vai aumentar 85% até 2035. Estados Unidos só deve aumentar 22%, porque já tem muita energia lá, né? E em termos de participação mundial, lá em 2035, então, a China vai representar 27% de todo o consumo do mundo, Estados Unidos 14% e o Brasil vai chegar a 3%, né? E por que isso, Ricardo? Hoje, nós temos um dado aqui bem interessante que mostra o quê? A indústria, hoje no Brasil, representa 37% do consumo de energia. Residência, 27% e comércio, 16%. Então, o que movimenta, Ricardo? Por que Estados Unidos, China é muito mais? Por causa dessa questão, né? As indústrias hoje, elas consomem muita energia. Uma indústria que há 10 anos atrás, por exemplo, tinha 700 funcionários, hoje tu vai ter 5, 6, 10 funcionários. E ela é 100% movida a energia. Tá muito a indústria 5.0, né? É a questão da automatização, né? É a questão da automatização. Então, essa mudança hoje que está acontecendo no mundo inteiro, né? E os Estados Unidos e China já eram muito mais avançados nesse sentido. Hoje o Brasil ele está indo para esse caminho também, né? E por isso que vai ter esse consumo muito alto, vai levar muito consumo, né? E a questão da mudança do padrão até da residência, que ela representa aí quase 28%. E uma residência, por exemplo, vamos colocar 5 anos atrás, gastava 200 a 300 reais. Essa mesma residência hoje já está gastando uns 400 a 500. E com agora os carros elétricos, tu colocar um carregador ou dois ali, se é um casal, e colocar 2 carros elétricos, já vai para 1.500, 2.000 reais, né? O consumo de energia nessa residência. Então o padrão hoje está aumentando muito, tanto da indústria quanto da residência. Agora, Ricardo, quando a gente falava sobre energia solar no começo, a gente via algo como distante, até porque é algo que você não consegue pegar, então é mais difícil ainda visualizar isso. Hoje, ela ainda é vista como algo inacessível para algumas pessoas por conta do valor. Certo. Tem alguma solução para tornar isso mais democrático? Vou usar esse termo, que é mais acessível de fato? Até eu trouxe um dado bem interessante, entrando um pouquinho na parte de energia solar, tá? Em 2016, um sistema de 4 kW, que é a residência normal, a média é 4 kW, tá? Esse sistema em 2016 custava 35 mil reais, tá? Em 2021 baixou 44% e foi para 19 mil reais. E hoje a mesma usina, que lá em 2016 era vendida a 35 mil, já está a 14.500. Então a gente teve uma redução aí de praticamente 70% no valor, né? Ela está dando um retorno muito, muito rápido. Hoje residência, comércio, indústria está um retorno muito rápido. Por isso do crescimento também exponencial da energia solar. Mas a legislação aqui em Santa Catarina também mudou, né? Hoje a gente tem, na verdade, o que aconteceu? A questão dos impostos está praticamente a mesma coisa, tá? O que mudou foi com a concessionária de energia. Por quê? Antes nós colocava energia solar, injetava energia na rede e não pagava transmissão. Hoje, o que aconteceu? Veio uma regulação, né, no setor, que foi uma regulação para nós do setor boa, porque ela regulamentou a questão de tu colocar energia na rede. Então, hoje nós injetamos energia na rede e tu pega uma parcela de volta.
Por que tu pega uma parcela? Porque a parte da distribuição da energia fica com a concessionária, né? Mas isso representa em Santa Catarina hoje 10% e vai chegar até 20% em 2028. Então é uma parcela justa e não interfere muito no retorno da usina. Vou te fazer uma pergunta que parece um pouco sem noção, mas eu ouvi de um ouvinte alguns dias atrás. Eu falei, quando a gente for falar sobre o tema, eu vou pontuar. Ele falou assim, Guilherme, se eu colocar energia solar na minha residência, quer dizer que eu não dependo mais da distribuidora de energia? E eu fiquei pensando, bem, na minha cabeça vai depender igual, né? Vai depender igual. Hoje, na realidade, a gente chama... A solar, ela está dentro da geração distribuída, né? É algo bem interessante porque hoje, dos 100% da energia solar, falando de energia solar, 67% é distribuída e 33% é centralizado. Centralizado são grandes usinas, que é como a hídrica. A hídrica não está na casa, ela é um formato centralizado. Eólica é centralizado, né? Praticamente 100%, porque está num parque solar. Num parque de geração, no caso. O solar é só 33%. 67% é distribuída nas casas, nos comércios, né? Então é um formato muito bacana, por quê? Porque tu faz a energia ali e ajuda muito o sistema energético brasileiro. Tu tá gerando tua própria energia, porém não tem como tu ficar desconectado à rede. Até tem com o sistema de bateria, mas aí sim, é muito mais caro, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante do sistema de bateria, né? Mas ele fica muito mais caro. Então não tem porquê hoje tu fazer um investimento em bateria, sendo que tu pode usar o sistema da concessionária e ajudar, inclusive, todo o sistema brasileiro de energia fazendo isso. É como se fosse um backup esse sistema de baterias? Isso. O sistema de bateria, vou falar um pouquinho mais adiante sobre a bateria, tá? Mas ela é para tu não precisar injetar na rede. A gente está tendo um probleminha agora com as concessionárias, que não é um problema também, é uma realidade da concessionária, né? Que é um fluxo reverso de energia, né? E aí, para esse tipo de situação, a gente é obrigado a colocar a bateria já. Certo. Agora, eu falo aqui muito sobre usina solar para investimento. O que é isso? Hoje, se tu analisar o panorama que eu comentei há pouco, né? A energia vai aumentar muito o consumo, então vai dobrar o consumo nos próximos 10 anos. E qual que vai ser as fontes? Eólica, solar e termoelétrica. Vai partir um pouco mais proporcional para a termoelétrica, né? Porque é só tu fazer e gerar muito mais energia. E isso vai encarecer a conta do consumidor, né? Então... Desculpa interromper, mas é o que de certa forma acontece hoje quando a gente vê as bandeiras tarifárias subindo, né? Exatamente. Não está conseguindo, a hídrica não dá conta, solar, eólica, as outras fontes não dá conta, tem que acionar as termoelétricas. A tendência para futuro é isso. O solar e a eólica cada vez mais forte, né? E a termoelétrica ainda mais encarecendo a conta do consumidor, né? E tem um outro problema, entre aspas, que para mim aumentar 10 vezes o meu consumo, eu tenho que aumentar 10 vezes a minha geração. Senão eu não consigo aumentar. E acontece isso às vezes. Tem certas regiões que a gente vê a pessoa quer colocar uma indústria, por exemplo, quer colocar mais máquina, quer colocar mais equipamento. Ela não consegue porque a rede ali não consegue suportar aquela máquina nova, né? Então a gente tem esse problema energético aí. E o solar, ele vai entrar muito para ajudar isso. Porque, por isso que investimento solar hoje é uma coisa muito boa. Porque além de hoje já estar dando um retorno muito bom, eu digo que é o melhor do mercado hoje, líquido, né? Ele tende a aumentar com os anos. Por quê? Porque a energia vai ficando mais cara e o reajuste do investidor na energia solar é pela energia. Coloquei uma usina de energia solar. Qual é o tempo para esse retorno acontecer? Hoje, falando em investimento, a gente fala mais ou menos em retorno líquido, né? Então, hoje está dando em torno de 1,3 a 1,5 de retorno líquido. Certo. Investindo numa usina solar. 4 anos e pouquinho de retorno. Ótimo. E para consumo, que daí é diferente, está dando em torno de 3 anos o retorno do investimento. A Solaris Energia completou 9 anos, né? 9 anos. E inaugurou um espaço lindo, com uma estrutura moderna para receber os clientes, para aportar todo o material necessário. Agora, e quais os próximos passos da Solaris aí para os próximos 9 anos, Ricardo? A Solaris hoje a gente não é mais uma empresa só de energia solar, a gente é uma empresa de eficiência energética. Então a gente está muito ligado ao mercado de eficiência energética. Hoje a gente já faz migração de clientes, por exemplo, para o mercado livre de energia, né? Nós fizemos usinas de autoprodução no mercado livre de energia, que é diferente do cativo, que é onde que tu compra da Celesc, né? Hoje a gente tem cliente que gasta 3, 4, 5 milhões de energia por mês. Esse cliente não compra energia da Celesc, ele compra energia direto das usinas, né? Então nós estamos atuando dentro desse mercado já também.
Nós estamos começando agora a trabalhar com carregamento veicular, né? Já vamos lançar nos próximos meses aí. Muito forte a questão dos carregadores para veículo elétrico, né? Para colocar também. Aí sim vai ser um negócio mais distribuído também, não vai ficar só no posto. Hoje, a parte do veículo elétrico não vai ser, vou ali no posto carregar. Vai ter também, né? Mas tu vai no mercado, tu vai ter que carregar teu carro no mercado, na padaria, no shopping. Ele é muito mais distribuído a questão do carregamento do teu carro elétrico e além de que tu vai carregar na tua casa também, né? Então, é um sistema que a gente gosta muito aí. E a gente já vai trabalhando com isso, já está lançando. O sistema de bateria também está entrando muito forte. O que acontece hoje, só para vocês entenderem um pouquinho da questão das baterias, né? 54% hoje das usinas de investimento que eu quero fazer no Rio Grande do Sul reprova por causa de fluxo reverso. O que é isso? Eu vou colocar essa usina num lugar que tem muita geração. Então a concessionária fala assim, para tu colocar aí vai dar 5 milhões. Porque tu tem que colocar um sistema de produção muito grande, né? Então isso chama fluxo inverso de potência, né? No Rio Grande do Sul 54%, na Celesc está dando 16% hoje, de reprova por causa disso. A solução para isso é as baterias. Então até hoje, na residência, no comércio, ok, mas o que mais vai fazer crescer a bateria hoje no mercado brasileiro é a questão desse fluxo inverso, né? Que a gente está colocando bateria. A Solaris hoje, nós temos como se fosse uma imobiliária dentro da Solaris hoje que faz a prospecção de áreas, né? Então hoje nós buscamos áreas que não tem esse problema de fluxo inverso, a gente não tem esse problema ainda hoje, por ter muita área disponível para os investidores, né? Meu querido amigo Ricardo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns por esses 9 anos de Solaris e que venham muitos mais anos de sucesso e de eficiência, porque dá para ver no brilho do teu olhar a eficiência em trabalhar na Solaris. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, se vemos em breve. Nós conversamos com o Ricardo, sócio proprietário da Solaris, falando sobre o Dia Mundial da Energia. São 8h20.